Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos refletir mais um pouco na palavra do Senhor, tá bom? Eu gostaria de convidar vocês a tirar aí esses 10 minutinhos no máximo, para que você pudesse parar um pouquinho, quem sabe colocar um fone de ouvido, tá bom? Ou aumentar o volume do som do carro, do celular, não sei onde é que você está vendo isso, para que você possa ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu tenho feito uma pergunta e estou tentando responder. Como pode um Deus que é totalmente santo, justo e perfeito perdoar pecadores? Falei que o nome disso é o dilema divino, é o nome que Paul Washer dá para esse dilema que Deus tem. Um Deus santo perdoar pecadores. Mostrei o primeiro exemplo desse dilema em Êxodo 34, do versículo 5 até o 7. Hoje eu quero dar sequência lendo Provérbios 17:15. Ouça o texto. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que o texto está dizendo é isso. Qualquer um que justifique o homem perverso, o ímpio, ele é abominável aos olhos de Deus. Ele é repugnante diante de Deus. Mas a questão é, se nós somos homens ímpios, pecadores, e Deus nos justifica, ele se torna abominável diante dele mesmo. Como é que nós resolvemos esse problema? Ouça o texto mais uma vez. O que justifica qualquer homem que justifique o perverso e que condene o justo, ele é abominável para Deus. Qualquer homem, se ele justifica o perverso e ele condena o justo, ele é abominável. O perverso precisa ser condenado, o justo precisa ser justificado. Se eu inverto essa ordem, eu sou abominável diante de Deus. O problema é que Deus nos justifica. Nós somos homens ímpios, pecadores, e Deus é santo e justo. Ele sabe o que nós merecemos e, no entanto, ele nos justifica. Ao fazer isso, ele se torna abominável diante dele mesmo. Como é que a gente pode resolver esse problema? E a única resposta, queridos, é Jesus Cristo novamente. Ele não perdoar pecados não significa Deus olhar para mim e dizer assim: Edilson, teus pecados são eu resolvi perdoar os teus pecados. Pronto, você está livre dos teus pecados. Não funciona assim. A santidade de Deus, a justiça de Deus, e Deus me perdoe por dizer o que eu vou dizer aqui, e por ter dito o que já venho dizendo aqui, porque eu acho que é quase que blasfemo isso, né? Mas Deus simplesmente não pode me perdoar dessa forma. A lei de Deus estabelece que o salário do pecado é a morte e que a alma que pecar isso morrerá. Isso é o caráter de Deus sendo expresso. Então ele não pode simplesmente chegar a mim e dizer: os teus pecados estão perdoados. Ele tem que lidar com os meus pecados por causa de quem ele é. E como é que Deus fez isso? Em Cristo. Novamente, ele pegou os meus pecados, colocou no seu filho, e no seu filho ele puniu os meus pecados. Então, por isso, ele pode me justificar. Ele pode me perdoar. Por quê? Porque ele lidou com os meus pecados. A justiça de Deus foi satisfeita. Como? Punindo os meus pecados no seu próprio filho. Queridos, isso é boa nova. Não há mensagem mais grandiosa, mais tremenda, mais poderosa, mais libertadora do que essa. Não há, te garanto, tá bom? Vamos para o terceiro exemplo do dilema divino. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja, querido, o texto não está dizendo que Deus pegou o meu pecado, pisou ele e jogou fora. Não, não foi assim que aconteceu. Deus pegou o meu pecado, colocou sobre o seu filho e ele o esmagou no meu lugar. E ele moeu. Essa é a linguagem de Isaías 53. Deus moeu o seu filho no meu lugar. Era eu que merecia ser moído por Deus,
mas ele pega os meus pecados, coloca em Jesus e ele morre o seu filho, entende? É assim que Deus lança fora os meus pecados. Ele tratou com ele. Deus os puniu, deu a eles o tratamento que ele deveria. Deu a ele a punição que caberia. Só que ele não fez isso em mim. Ele fez isso no seu próprio filho. Queridos, isso é tremendo demais. Eu quero finalizar essa reflexão fazendo uma pergunta. Como é que eu faço então para ir ao céu? Se eu recuso a Cristo como meu Senhor, aceito a sua oferta graciosa de perdão, de misericórdia, de graça, como é que eu faço? Eu vou te dizer, é simples. Você precisa ser perfeitamente justo, sem nenhum pecado, do momento que você nasceu até o momento que você irá morrer. Você precisa ser uma pessoa moralmente correta toda a sua vida. É isso que você precisa para ser salvo. Sabe quem vai conseguir isso? Ninguém. Nenhum homem conseguiu. Nos nossos mais de 6.000 anos de história da humanidade, ninguém jamais conseguiu viver dessa forma. Olhe para as Escrituras. Pense em homens como Abraão, pense em homens como Moisés, como Davi. Sabe, vai para Josué, olhe para Pedro, olhe para Paulo, olhe para João. Para quem você quiser no Sagrado, você vai encontrar homens imperfeitos e pecadores que precisavam de um Salvador. E graças a Deus, eles tiveram um Salvador. Assim como nós temos um Salvador, assim como você pode ter um Salvador. O que você precisa, querido, confessar a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Entregar-se de corpo e alma a Cristo e viver a sua vida para o agradar. É isso que você precisa. Eu quero chamar essa atenção para uma coisa. Você observa que em nenhum momento eu falei de religião, estou falando de salvação e tudo, mas em nenhum momento eu falei de religião, porque de fato, querido, aqui a religião não é interessante. O que salva não é a religião. Não é porque eu pertenço à igreja A ou à igreja B ou C, não é porque eu sou de tal igreja, isso não tem poder para te salvar. Isso, na verdade, pode até mesmo te afastar de Deus, sabe? A religião pode muitas vezes afastar o homem, empurrar o homem para uma condenação eterna. O que você precisa é de Jesus. É que Cristo entre na tua vida. É que Ele transforme o teu coração. Que Ele mude a perspectiva que você tem a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do céu, do inferno, da eternidade, tudo mais. Do pecado, você precisa de... Foi Ele que morreu na cruz para a luz da vida. Foi Ele que desceu do céu, se humilhou, se fez carne como nós. E como um de nós ele foi, como um cordeiro mudo elevado ao matadouro, o Senhor foi ao Gólgota, o Senhor foi ao Calvário. Ele não abriu a boca para reclamar. Sofreu a condenação que nós merecemos. Ele foi amarrado ao tronco, querido, despido. Ali, os seus algozes dilaceraram o seu corpo com chicotes. Na ponta daquele chicote havia pedaços de ferro, de metal, de osso. E toda vez que o algoz fazia isso, e nas costas de Jesus arrancar tiras de carne, de couro da pele do Senhor, tudo dilacerado, ele foi, carregou a sua própria cruz pelaquela via toda até chegar ao Calvário. Ali ele foi colocado uma coroa de espinho na cabeça, os seus pés foram cravados no madeiro, as suas mãos pregadas no madeiro, e tudo aquilo sem que ele merecesse, tudo aquilo ele podendo se livrar a qualquer instante que quisesse. Mas ele não fez. Por quê? Por causa de nós, para nos dar salvação. Entrega a tua vida para Jesus, querido. É a melhor escolha, é a decisão mais inteligente da vida, tá bom? Deus te abençoe.